E se eu te dissesse que os últimos momentos de Rebeca Martinez foram marcados por uma traição que ninguém poderia imaginar? No dia 15 de agosto de 2021, enquanto o sol se punha atrás das montanhas de Minas Gerais, Rebeca estava prestes a viver uma experiência que mudaria para sempre a vida de seus amigos e familiares. Segundo um estudo do Instituto de Psicologia da USP, cerca de 70% das pessoas nunca se recuperam emocionalmente após perder um ente querido em circunstâncias trágicas. E o que poucos brasileiros sabem sobre a história de Rebeca é que, em seus últimos instantes, ela estava cercada por pessoas que deveriam protegê-la, mas que, em vez disso, a empurraram para a beira do abismo. Rebeca, uma jovem de apenas 26 anos, era conhecida por sua alegria contagiante e seu amor pela vida. Naquela fatídica tarde, ela estava em uma trilha, com amigos que considerava de confiança, todos em busca de um momento de descontração e aventura. O que deveria ser um passeio relaxante se transformou em um pesadelo. Quando chegaram ao penhasco, a vista era de tirar o fôlego e o clima era de celebração. Mas, como sabemos, a vida pode ser cruel. Ao olhar para o horizonte, Rebeca fez uma pergunta que ecoaria nos corações de todos que a amavam. Vocês acham que eu conseguiria chegar até a borda e voltar? Enquanto ela se aproximava do precipício, um de seus amigos, em um momento de impulso, decidiu fazer uma brincadeira cruel. Ele a empurrou, mas não de uma forma que parecesse intencional. Foi uma ação rápida, um ato impensado que teria consequências devastadoras. O sentimento de impotência tomou conta de todos. Em um segundo, a imagem de Rebeca sorrindo e se divertindo se transformou em um grito de desespero. A queda foi rápida, mas a dor de sua perda se espalhou como um incêndio em um campo seco. De acordo com dados do IBGE, a violência e a imprudência em ambientes naturais têm aumentado nas últimas décadas, refletindo uma cultura de busca por adrenalina sem considerar os riscos. E neste caso, o que parecia ser apenas uma brincadeira se revelou uma tragédia inominável. Enquanto a família de Rebeca lidava com a dor, seus amigos enfrentavam a culpa. Como pode alguém que ama permitir que isso aconteça? Aquelas horas que se seguiram ao acidente foram carregadas de angústia e desespero. Os gritos de Rebeca ainda ecoavam na mente de seus amigos, que, em um misto de choque e horror, tentaram justificar o injustificável. Foi um acidente, não era para ser assim, diziam entre si, enquanto o peso da realidade os esmagava. O que se seguiu foram meses de investigação, em que a verdade veio à tona, revelando que a confiança em um grupo de amigos pode às vezes ser a maior armadilha. Você já parou para pensar como uma única decisão pode mudar o curso da vida de tantas pessoas? A escolha de brincar em um momento imprudente resultou na perda de uma vida e na destruição de várias outras. A dor da família de Rebeca é palpável, e sua ausência ainda é sentida em cada reunião, em cada aniversário que não é mais celebrada. E enquanto a sociedade debate sobre responsabilidade e culpa, perguntas permanecem sem resposta. Até que ponto podemos confiar em quem está ao nosso redor? Nos meses que se seguiram, a história de Rebeca se espalhou como um alerta. Em várias comunidades, eventos foram organizados para discutir a importância da segurança em atividades ao ar livre e o impacto que ações impulsivas podem ter na vida dos outros. A tragédia de Rebeca não foi em vão. Ela se tornou um símbolo de alerta, uma lembrança constante de que a vida é preciosa e que devemos sempre agir com cuidado. Nos próximos anos, espera-se que a história de Rebeca continue a ecoar, não apenas como um lembrete da fragilidade da vida, mas também como um chamado à responsabilidade e à reflexão. Como você pretende agir com mais cuidado nas suas relações e atividades? Afinal, cada escolha conta e a vida de alguém pode depender dela. As semanas se transformaram em meses, e a dor da perda começou a moldar a vida daqueles que ficaram. O grupo de amigos que um dia compartilhava risadas e aventuras, agora se encontrava em uma espiral de culpa e arrependimento. Durante as reuniões, o silêncio era ensurdecedor, e as conversas que antes fluíam naturalmente eram agora interrompidas por olhares vazios e lembranças dolorosas. O luto de Rebeca se infiltrava em cada aspecto de suas vidas, como uma sombra que não se dissipava. Enquanto isso, a família de Rebeca tentava encontrar um sentido em meio ao caos que se instalou.
Sua mãe, Maria, buscava consolo em grupos de apoio, onde outras famílias compartilhavam histórias de perda e superação. A vida dela não pode ser esquecida, dizia ela, com a voz embargada. E foi assim que decidiu criar a Campanha Rebeca, um movimento que buscava conscientizar jovens sobre a segurança em atividades ao ar livre. Maria acreditava que, se pudesse evitar que outra mãe passasse pelo que passou, a memória de sua filha estaria viva de alguma forma. A história de Rebeca ecoou nas redes sociais, onde hashtags como Segurança em Aventura e Lembre-se de Rebeca começaram a ganhar força. Jovens de várias partes do Brasil começaram a compartilhar suas experiências e a refletir sobre a importância de agir com responsabilidade. O impacto foi profundo. Eventos de conscientização foram organizados em escolas e universidades, e palestras sobre segurança em ambientes naturais tornaram-se comuns. A tragédia que havia começado como um acidente se transformou em uma lição coletiva. Você já parou para pensar sobre a responsabilidade que temos uns com os outros? A história de Rebeca nos ensina que cada ato impulsivo pode ter consequências devastadoras. O desejo de aventura e a busca por adrenalina não devem se sobrepor ao cuidado e à proteção. E foi exatamente isso que Maria tentava transmitir a cada jovem que cruzava seu caminho. A vida é preciosa e cada um de vocês tem o poder de fazer a diferença, ela dizia, com lágrimas nos olhos, mas com uma determinação inabalável. Com o passar do tempo, os amigos de Rebeca começaram a se reunir novamente, mas o tom das conversas havia mudado. Eles não falavam mais sobre os momentos de alegria e descontração. Em vez disso, discutiam abertamente sobre a responsabilidade que todos tinham em cuidar uns dos outros. O grupo decidiu se voluntariar em eventos de conscientização, contribuindo para que a mensagem de segurança se espalhasse ainda mais. Cada um deles lutava contra a culpa e a dor, mas, ao mesmo tempo, buscavam uma forma de honrar a memória de Rebeca. A dor, embora ainda presente, começou a ser acompanhada por um senso renovado de propósito. Em um dos encontros, um amigo de Rebeca, Lucas, propôs que escrevessem uma carta aberta sobre o que aprenderam e como a tragédia os transformou. Eles se sentaram em círculo, com canetas e papéis nas mãos, e ao longo da tarde, palavras começaram a fluir. Nunca mais queremos ver alguém passar pelo que passamos, escreviam, cada frase carregada de emoção e reflexão. Precisamos cuidar uns dos outros, porque a vida é feita de escolhas, e cada escolha tem um peso. A carta foi lida em um evento da Campanha Rebeca, onde milhares de jovens se reuniram para ouvir a história de Rebeca e a mensagem de seus amigos. Os olhos de Maria brilhavam com orgulho ao ouvir as palavras de sua filha sendo levadas adiante, como um eco de amor e advertência. No final do evento, um jovem se levantou e compartilhou seu próprio relato de superação. Eu quase perdi um amigo em uma situação semelhante, mas agora entendo que precisamos ser mais conscientes e atenciosos, disse ele, tocando o coração de todos presentes. Você consegue imaginar como um ato de responsabilidade pode salvar vidas? A história de Rebeca se transformou em um legado, um chamado à ação que ressoava na mente e no coração de todos. E enquanto a dor nunca desapareceria completamente, a esperança de que a vida de alguém poderia ser salva por meio da conscientização e do cuidado começava a florescer. A memória de Rebeca não era mais um fardo, mas uma luz que iluminava o caminho para um futuro mais seguro e solidário. Nos meses seguintes, a Campanha Rebeca ganhou força, unindo pessoas em torno de um propósito comum: a segurança nas aventuras ao ar livre. Maria, a mãe de Rebeca, tornou-se uma voz ativa na comunidade, realizando palestras em escolas e universidades. Ela compartilhava não apenas a história trágica de sua filha, mas também a mensagem de amor e responsabilidade que desejava difundir. Cada um de nós pode salvar uma vida, dizia ela, com uma convicção que tocava o coração dos jovens. A dor da perda ainda a acompanhava, mas agora era acompanhada por um senso de missão. Enquanto isso, os amigos de Rebeca continuavam a se reunir regularmente, agora não apenas para relembrar os bons momentos, mas para discutir como poderiam continuar a honrar sua memória.
Eles decidiram que, todos os anos, fariam uma trilha em homenagem a Rebeca, mas com um enfoque diferente. A cada ano, escolheriam um local que simbolizasse a beleza da natureza, mas também o respeito que se deve ter por ela. O primeiro evento foi realizado no mesmo penhasco onde tudo aconteceu, mas desta vez não havia espaço para brincadeiras imprudentes. O grupo se comprometeu a educar os participantes sobre segurança e os riscos associados a atividades ao ar livre. No dia do evento, dezenas de pessoas se reuniram. Havia banners com a foto de Rebeca, cercados por flores e mensagens de amor. Maria, com lágrimas nos olhos, olhou para o público e, em meio à tristeza, encontrou força nas vozes que a cercavam. "Estamos aqui para lembrar e para aprender", começou ela, sua voz ecoando entre as montanhas. Rebeca era uma amante da vida, e é isso que queremos preservar, a alegria de viver em harmonia com a natureza, sem descuidar da segurança. Os amigos de Rebeca compartilharam suas histórias, cada um revelando como a perda os transformou. Lucas, o amigo que teve a ideia da carta, falou sobre a culpa que sentia, mas também sobre como a campanha lhe deu um novo propósito. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos garantir que isso não ocorra novamente. O legado de Rebeca deve ser um lembrete constante para todos nós. A trilha foi marcada por momentos de reflexão, com paradas em pontos estratégicos onde os participantes podiam ouvir histórias de segurança e prevenção. O grupo convidou especialistas para compartilhar dicas sobre como se comportar em situações de risco. O evento contou com a presença de profissionais de segurança e resgate, que falaram sobre a importância de estar preparado e consciente do ambiente ao nosso redor. Ao final do dia, todos se reuniram em um círculo, segurando velas acesas. Maria iniciou uma oração, pedindo proteção e cuidado para todos os presentes. Que a luz de Rebeca ilumine nosso caminho e que suas lições sejam sempre lembradas, disse ela, enquanto os participantes acendiam suas velas, criando um mar de luz contra o crepúsculo. A cena era poderosa e muitos se emocionaram, sentindo a força da união e da esperança. Nos meses seguintes, a campanha Rebeca se espalhou para outras cidades e o evento anual começou a ser replicado. Jovens de diferentes partes do Brasil se uniram, formando uma rede de conscientização que crescia a cada dia. O impacto da história de Rebeca ressoava em corações e mentes, levando a mudanças significativas nas atitudes em relação à segurança em atividades ao ar livre. Grupos de jovens começaram a se organizar, promovendo suas próprias palestras e eventos, criando uma onda de conscientização que se espalhava rapidamente. É incrível ver como uma tragédia pode se transformar em uma força positiva, refletiu Lucas em uma conversa com os amigos. Rebeca pode não estar aqui fisicamente, mas a mensagem dela está mais viva do que nunca. E assim, na memória de uma jovem que amava a vida, uma nova geração começou a se levantar, comprometida em cuidar uns dos outros e a valorizar a segurança em suas aventuras. A história de Rebeca Martínez, que começou com dor e perda, agora se tornava um exemplo de resiliência e mudança. Cada passo dado na trilha em homenagem a ela era um compromisso de que a vida, por mais efêmera que seja, deve ser celebrada com responsabilidade e amor. E enquanto o grupo continuava a crescer, a esperança de que eventos como aquele nunca mais se repetissem se tornava uma realidade palpável. Você já pensou em como pode fazer a diferença na vida de alguém? A história de Rebeca nos ensina que cada um de nós possui o poder de transformar dor em aprendizado e de garantir que a memória de quem amamos nunca seja esquecida, mas sim celebrada através de ações que protejam e inspirem. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, enquanto os participantes da campanha Rebeca se dispersavam após o evento. O clima de união e reflexão ainda pairava no ar, como se cada um tivesse levado consigo não apenas a memória de Rebeca, mas também um novo propósito de vida. Com cada passo que davam, os jovens sentiam uma responsabilidade crescente, a de cuidar uns dos outros e de nunca mais permitir que a imprudência tirasse a vida de alguém tão precioso. Nos dias que se seguiram, Maria dedicou-se a expandir a campanha Rebeca. Com a ajuda de amigos e apoiadores, ela criou o site onde as pessoas poderiam compartilhar suas histórias e experiências relacionadas à segurança em atividades ao ar livre.
A ideia era criar uma comunidade que não apenas lembrasse Rebeca, mas que também servisse como um espaço de aprendizado e conscientização. O site rapidamente ganhou popularidade, com jovens de todo o Brasil se unindo para discutir como poderiam ser mais responsáveis em suas aventuras. Enquanto isso, a escola onde Rebeca estudou decidiu implementar um programa de conscientização em suas aulas, abordando temas como segurança em atividades físicas e o impacto das decisões impulsivas. A diretora, sensibilizada pela tragédia, organizou palestras mensais com especialistas que poderiam compartilhar não apenas a história de Rebeca, mas também ensinar aos alunos como agir em situações de risco. Queremos que nossos alunos aprendam a importância de cuidar uns dos outros, disse ela em uma reunião com os pais, e que a história de Rebeca se torne uma lição valiosa para todos. No entanto, a dor da perda ainda estava presente na vida de muitos. Os amigos de Rebeca enfrentavam um dilema interno. Como seguir em frente quando a lembrança dela era uma constante em suas vidas? Durante o encontro, Lucas, sempre aberto sobre seus sentimentos, compartilhou suas angústias. Às vezes, sinto que estou traindo a memória dela ao me divertir. Eu me pergunto se ela estaria feliz com o que estamos fazendo, confessou, a voz trêmula. As palavras de Lucas ressoaram entre os outros, que também lutavam contra a culpa e a necessidade de seguir em frente. Mas nós não estamos esquecendo dela, respondeu Sofia, uma amiga próxima. Estamos fazendo com que a memória dela viva em nossas ações. Rebeca queria que todos nós tivéssemos aventuras e risadas, e é isso que devemos honrar. As palavras de Sofia trouxeram um pouco de conforto ao grupo, e aos poucos eles começaram a encontrar um equilíbrio entre lembrar Rebeca e viver suas vidas. Com o passar do tempo, a campanha Rebeca se transformou em um movimento nacional. Maria, agora uma figura respeitada, foi convidada para palestrar em conferências e eventos sobre segurança. Em uma dessas ocasiões, ela se dirigiu a uma plateia cheia de jovens, seu coração pulsando de emoção. A dor que eu sinto nunca vai embora, mas encontrei um propósito na luta pela segurança de vocês. Cada um aqui tem o poder de mudar o mundo ao seu redor. Lembrem-se de que a vida é preciosa e que cada escolha que fazemos pode ter um impacto imenso. As palavras de Maria tocavam fundo no coração dos jovens, que sentiam a urgência de serem agentes de mudança. A mensagem da campanha começou a se espalhar para além das fronteiras do Brasil. Em poucos meses, grupos de outros países começaram a entrar em contato, interessados em replicar a iniciativa. A história de Rebeca transcendeu o luto e se transformou em um chamado universal à responsabilidade e ao amor ao próximo. Enquanto isso, na vida pessoal de Maria, a luta pela segurança de outros se tornava uma forma de lidar com a perda. Ela encontrou na escrita uma maneira de processar sua dor, começando a trabalhar em um livro que contaria não apenas a história de Rebeca, mas também as lições aprendidas com a tragédia. Maria queria que sua filha fosse lembrada não apenas como uma vítima, mas como uma inspiração para ações positivas. Se eu puder salvar uma vida com isso, já terá valido a pena, dizia ela a quem quisesse ouvir. Os amigos de Rebeca, agora mais unidos do que nunca, se tornaram uma rede de apoio uns para os outros. Eles se encontravam frequentemente para discutir não apenas a campanha, mas também suas próprias vidas e como se sentiam em relação à perda. O grupo decidiu que, a cada ano, além da trilha em homenagem a Rebeca, fariam uma viagem juntos. Um momento para relembrar a amizade e celebrar a vida. A primeira viagem foi para uma praia do litoral, onde passaram o dia jogando vôlei, rindo e relembrando os momentos felizes que compartilharam com Rebeca. Naquela tarde ensolarada, enquanto a brisa do mar acariciava seus rostos, cada um sentiu que, de alguma forma, Rebeca estava ali, sorrindo e se divertindo com eles. A história de Rebeca Martínez, marcada pela tragédia, agora se tornava um legado de amor e responsabilidade. O impacto de sua vida e a dor de sua perda se transformavam em um chamado à ação, e a lembrança de sua alegria contagiava aqueles que tiveram a sorte de conhecê-la. Você já pensou em como suas ações podem impactar a vida de alguém? A história de Rebeca nos lembra que a vida é frágil e que devemos cuidar uns dos outros, não apenas em momentos de dor, mas também nas alegrias que compartilhamos.
A memória dela se tornava um farol, iluminando o caminho para um futuro mais seguro e solidário. No verão de 2022, a campanha Rebeca se consolidou como um movimento poderoso, reverberando em todo o Brasil. Eventos eram organizados em diferentes estados, e Maria, dedicada e incansável, viajava para palestrar sobre a importância da segurança em atividades ao ar livre. Cada apresentação era um novo espaço para partilhar não apenas a história de sua filha, mas também as lições que a tragédia proporcionara. A vida é um presente, dizia ela em cada evento, e devemos cuidar uns dos outros como se cada momento fosse precioso, porque realmente é. O impacto de suas palavras se estendia muito além das salas de aula. Inspirava jovens a se tornarem defensores da segurança, a se unirem em prol de uma causa maior. Enquanto isso, o grupo de amigos de Rebeca se reunia mensalmente, não apenas para relembrar, mas para planejar e expandir a campanha. Lucas, que sempre foi o mais introspectivo, começou a se abrir mais, compartilhando suas reflexões sobre o que significava a perda de Rebeca. Eu sinto que, a cada vez que falamos dela, estamos dando vida à sua memória. É como se ela estivesse conosco, nos guiando, disse ele em uma das reuniões. E a sinceridade de suas palavras tocou a todos. Aquela conexão era visível, um laço que se tornara mais forte à medida que enfrentavam juntos o luto e a dor. O grupo decidiu criar um evento especial, o Dia de Aventura Segura, onde jovens poderiam aprender sobre segurança enquanto desfrutavam da natureza. O evento incluiu oficinas sobre primeiros socorros, palestras de especialistas em segurança e, claro, momentos de descontração, como trilhas e atividades recreativas. A ideia era promover a consciência sem abrir mão da diversão. Quando o dia chegou, o local escolhido era um belo parque nacional, cercado por uma natureza exuberante, e a energia do grupo era contagiante. Maria, ao ver os jovens se inscrevendo e participando ativamente, sentiu que a luta pela segurança de outros estava finalmente trazendo um propósito renovado para a sua vida. As risadas e os sorrisos que preenchiam o ambiente eram um lembrete do que Rebeca amava. Este dia é para você, minha filha, pensou ela, enquanto observava os participantes se divertindo. E em cada risada, em cada história partilhada, havia um eco do espírito vibrante de Rebeca. Os amigos de Rebeca também se tornaram facilitadores nas oficinas. Sofia, que sempre teve uma paixão pela natureza, liderou uma atividade sobre como se comportar em trilhas e a importância de estar preparado para os imprevistos. Lembrem-se, a natureza é linda, mas também pode ser traiçoeira se não tivermos cuidado, dizia ela, com a autoridade de quem se importava profundamente com a segurança dos outros. Os jovens a escutavam atentos, refletindo sobre a responsabilidade que tinham uns com os outros. Ao longo do dia, histórias começaram a ser compartilhadas. Um jovem com os olhos brilhando de emoção levantou-se para contar como a campanha o havia impactado. Minha vida quase mudou para sempre em uma situação parecida. Eu não prestei atenção e um amigo quase se machucou. Desde então, tenho sido mais consciente e a história de Rebeca me ajudou a perceber a importância de cuidar dos outros, disse ele, sua sinceridade tocando o coração de todos presentes. Aquela conexão emocional era palpável e a atmosfera de união e empatia preenchia o espaço. No final do evento, foi criado um mural com fotos de Rebeca, onde todos puderam deixar mensagens e reflexões. As palavras escritas ali eram um testemunho do impacto que a jovem havia causado, mesmo após sua partida. Maria leu cada mensagem sentindo uma mistura de dor e gratidão. Ela continua viva aqui, em cada um de vocês, dizia ela, apontando para o mural. E é nossa responsabilidade perpetuar seu legado. O grupo aplaudiu e a emoção era intensa, um momento de celebração da vida e da esperança. Ainda naquele dia, como um gesto simbólico, todos os participantes foram convidados a acender uma vela em homenagem a Rebeca. O crepúsculo começava a se instalar e a luz suave das velas iluminava os rostos dos jovens, criando um espetáculo que remetia à resiliência e ao amor. À medida que as chamas dançavam ao vento, Maria fez uma breve reflexão. Que cada um de nós seja uma luz na vida do outro, que possamos lembrar que a vida é frágil e preciosa e que devemos ser guardiões uns dos outros. E todos em uníssono responderam, Amém. Com o passar do tempo, o evento se tornaria uma tradição.
A cada ano, mais jovens se uniam à causa, e a memória de Rebeca se transformava em um símbolo de amor, solidariedade e responsabilidade. Maria continuou a expandir a campanha, estabelecendo parcerias com escolas e organizações em todo o país. O legado de Rebeca não era apenas sobre a dor da perda, mas sobre a transformação que poderia surgir a partir dela. Você já parou para pensar em como uma vida perdida pode inspirar mudanças profundas na sociedade? A história de Rebeca nos ensina que, mesmo em meio à tragédia, há uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E à medida que novas gerações se uniam em torno da campanha, a mensagem de segurança e cuidado se espalhava, como um eco que ressoava nas montanhas e nas florestas, lembrando a todos da fragilidade da vida e da importância de agir com responsabilidade. Na memória de uma jovem que amava a vida, o mundo começava a se transformar, um passo de cada vez em direção a um futuro mais seguro e solidário.